vamos falar um pouquinho de Exadata agora, que eu sei que a galera aí Ih, tá caramba. ansiosa para ver essa parte. Tem algumas perguntinhas que o pessoal fez ali, que eu não falei, mas aí eu vou voltar. E se você tem alguma pergunta aí, pessoal, aproveita para deixar, que aí eu vou Uhum. anotando aqui e a gente volta nelas, beleza? Então vamos falar um pouquinho de Exadata. Conta aí pra gente como é que foi essa história da Exadata e como que você acabou se tornando aí hoje uma das maiores referências aí de Exadata. Como é que foi os primeiros contatos? Como você começou a aprender? Então assim, Ainda lá. eu diria que, beleza, eu tenho um bom conhecimento em Exadata. Referência é o que a galera fala, mas, né, às vezes a gente não se considera, tem muito que aprender ainda, né? O pessoal falava bastante lá no PagSeguro, tem muito que aprender. Então, tenho muito que aprender mesmo, não só de Exadata, mas de bancos de dados Oracle e outras tecnologias. Uhum. Enfim, então minha experiência com Exadata começou em 2015, acho que final de 2015. Tinha um projeto de migração de AIX para Exadata, então eram Uhum. servidores Boa. Power, servidores da IBM, rodando AIX. Então rodava banco Oracle em cima de AIX, precisava migrar para um Exadata. Então era uma base relativamente grande, acho que tinha uns 13, 14 tera nessa base na época, e precisava migrar para Exadata. Então a gente estava saindo Uhum. de Big Engine, que é a IX, e migrando para Little Engine em Linux. Né? Então Exadata roda Linux, então Little Engine. Então ia ter Uhum. conversão aí de engine format. E aí precisava entender um pouco aí de migração e tal. Então estudei bastante, estudei um pouquinho sobre Exadata na época, mas nada comparado ao que eu sei hoje, né? Então foi uma das primeiras experiências com o Exadata em si, por ter pego um Exadata cru na época, né? Então ia migrar de um X para um novo Exadata. Era um X5 na época, acho que era um X5. E antes disso já tinha administrado bancos em Exadata, mas só tinha ficado na camada de banco de dados. Então nada a nível de administração do hardware em si ou administração do appliance, né? Nada a Ou a nível nível ali de de bare storage. metal, Então, né? Storage, não, switch, DB nada disso. Node. Então, tinha administrado os bancos e, cara, era igual, era um Linux, né? Então, não muda muita coisa. Muda, beleza, tem Smart Transfer, tem essas coisas, mas a administração do banco em si não tem muita diferença, né? Uhum. É um hack, então tem a ASM, então não tem muita diferença administrar o banco em si. Mas agora, se você quer administrar o appliance, com toda a infraestrutura, aí é outro nível, né? Aí você Uhum. tem que entender de tudo, de todo o stack que a gente está falando. Então, é storage, é hack, né? Você tem que manjar muito de hack, tem que conhecer a SM, você tem que conhecer rede, você tem que conhecer, sei lá, automação. Então, tem várias ferramentas de automação no Exadata também. Uhum. E também conhecer eventos de espera, né? Porque SmartCam entra outros tipos de eventos, o Exadata muda o nome dos eventos de espera, então você tem que ter alguns conhecimentos específicos aí para conseguir compreender melhor o que é um banco rodando em Exadata e todo o stack, né? Boa. Eu só completarei E também com aí, algumas coisas, só puxando o gancho aí. A parte de infra de modo geral, né? A parte de atualização, aplicar patch a nível de isso sistema operacional, firmware, aí, essa coisa isso toda aí, aí. reimage, Aí, você já tá craque. é, Aí, então, essa parte de administração do Exadata em si veio ficar mais forte quando eu entrei no PagSeguro, onde a gente tinha na Uhum. época dois Exadatas, um Primary e um DR. E aí, cara, eu falei assim, beleza, então agora eu realmente preciso aprender esse negócio. E aí comecei a estudar bastante, e tipo, bastante mesmo. Então, todo dia eu estudava algumas horas, não só sobre Exadata, mas muito sobre Exadata. Então, vamos dizer assim, era 70% Exadata, 30% outras coisas. Para realmente estar confiante e entender tudo, né, o que estava acontecendo. E aí, então, cara, durante aquele ano de 2017, então, fiz várias manutenções de PagSeguro. Diversos cenários, diversas coisas, diversas manutenções aconteceram para que eu conseguisse ficar bem confiante e bem seguro do que eu estava fazendo. Então, como eu falei, eu sempre fui muito cauteloso, então por isso que eu estudo bastante, porque eu tenho medo, né, das coisas, então acho que um bom DBA é um DBA que tem medo. Então, quanto mais cauteloso você é,
acho que menos erros você vai cometer. Então, para você ser cauteloso e para você conseguir ser bom sendo cauteloso, você tem que saber o que você está fazendo. Então, eu sempre fui muito disso. Cara, eu só faço o que eu sei. Só que para eu não me limitar ao que eu faço, eu sei muita coisa. Então, eu aprendo, eu estudo muito para poder fazer muita coisa e saber o que eu estou fazendo. Então, esse sempre foi meu princípio, assim, sabe? Tipo, estuda muito o background, entende o conceito, pratica e faz. Então, por isso que eu cometi poucos erros durante a minha carreira por conta disso, por sempre saber o que eu estava fazendo. Sempre procurei diversas fontes de conteúdo, né, e de aprendizagem, então ajudou bastante aí. E aí, quando eu entrei na Pitchen, então, logo que eu entrei na Pitchen, cara, o time que eu entrei era um time já com alguns exadatas, né, sob a administração desse time. Então, a gente aplicava patch, a gente fazia deploy, a gente fazia expansão de storage, adição de DB nodes. Então, logo que eu entrei, já tinha patch para aplicar, já tinha... Então, cara, eu fui estudar uma outra coisa que eu ainda não tinha feito no PagSeguro, que era a aplicação de patch, entender tudo como funcionava nos mínimos detalhes, ou no mais baixo nível possível. Boa. Então, cara, assim, se a galera olhar, cara, o cara começou a ver Exadata em 2016, enquanto tem gente que começou no V2, no V1, enfim, no X2. Só que, cara, o que eu fiz nesse período de 4 anos, talvez foi muito mais do que essas pessoas que trabalham desde o X2 até hoje sabem, entendeu? Então é por isso que... E assim, não sou eu que estou falando isso. Então beleza, eu sei o quanto eu sei, mas a galera fala, então não precisa acreditar em mim, acredita no que a galera tá falando, entendeu? Não, realmente o cara sabe, então não preciso eu falar que eu manjo. Quem tá falando é a galera aí, então... E esse conhecimento sempre está agregado à experiência, né? E pelo que você está contando, você tem bastante experiência com isso aí. É. Boa.